Bom dia. Beleza? 20 reais de gasolina? Gasolina. Mas é, pô. Crédito. Eu acho que tem que ser bonzinho até a página. Não, sim. Eu acho também. É o primeiro farol que eu pego. Só vai ter o segundo lá. Lá no Ponte Alta. Ponte Alta. Sucesso. Só, graças a Deus. Todo mundo gripado. Ah, não, é o tempo, por isso que é o tempo. Tá bom, viu? Isso é pra enganar besta, trouxa, que é o tempo. Praticamente tudo está sendo envenenado. O ar, a água e o alimento estão sendo envenenados.
você fica doente, aí você vai tomar um tal de cloreto de sódio para melhorar. E o próprio cloreto de sódio que te faz melhorar é o que também te faz mal. Meus amigos. A palavra de Deus diz: o mundo jaz do maligno. Olha a velocidade que eu tô aqui, ó. Sabe pra quê? Domingão, sabe pra quê? Quero ver quem descobre pra onde que eu tô indo. Ninguém vai saber. Olha a velocidade que eu tô indo aqui, ó. A coisa tá séria. A coisa é mais séria do que imaginamos. A diferença é que uns descobriram que a coisa tá séria e os outros não descobriram. Uns sabem e os outros não sabem. E os que não sabem, a maioria não quer acreditar, acha que é tudo mentira. Essa velocidade que eu tô indo aqui, ó, com o carro, é para buscar Deus. Meus amigos, buscar a Deus em oração. Buscar a Deus porque eu preciso ser consertado. Agora, se você já alcançou os 100%, parabéns pra você. Existe tanta coisa que o inimigo coloca na vida da pessoa, sabe? Uma das coisas que desde mais novo eu percebi que o inimigo, quando eu falo o inimigo, eu não tô falando do seu vizinho, eu não tô falando a pessoa que tá com você do seu lado, não. Eu tô falando o inimigo das nossas almas. Das nossas almas coloca na cabeça das pessoas, e as pessoas aderiram a isso. As pessoas, elas falam isso, que eu já ouvi falar. As pessoas falam que para buscar a Deus não precisa ir para a igreja. Isso daí é uma mentira. Uma mentira do inimigo da sua alma. Se você for nessa mentira, você vai acabar muito mal. E a cena é triste, viu? E eu não quero essa cena pra mim. Eu não quero. Eu não quero essa cena pra minha família. Eu não quero ter esse fim trágico que trilhões e trilhões de pessoas, trilhões e trilhões de almas acabaram. Eu não quero acabar também. Não quero.
precisa sim ir para a igreja. A palavra de Deus diz que é necessário ter comunhão com os amigos da fé, com os irmãos da fé. Então você vai ter comunhão com os irmãos da fé dentro da sua casa? Bom, pode até ter. Você pode até não sair de casa, não ir para a igreja e ficar em casa. Só que você vai ter que receber a igreja na sua casa. Você vai ter que receber. Você vai ter que ter um espaço na sua casa para poder receber os irmãos, a igreja. Então você vai ter que ter tudo isso preparado na sua casa. Aí sim, você não precisa mais ir para a igreja. Caso ao contrário, você precisa ir. Então são tantas coisas que o inimigo ele criou para poder fazer um embaraço, para poder fazer uma confusão, para não deixar o ser humano alcançar o caminho certo. A palavra de Deus que é necessário nascer do Espírito. E aí, eu não sei se foi os discípulos ou se foi um homem que estava ali e perguntou para Jesus: mestre, como pode o homem já velho nascer de novo? Olha só. Quer dizer, aqueles homens daquele tempo também tinham dúvidas. Eles também tinham dúvidas, sabe? Como pode, mestre, um homem depois de velho, será que ele pode voltar de novo para a barriga da sua mãe depois de velho? Jesus disse: em verdade vos digo que se o homem não nascer de novo do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. Então, meus amigos, é o seguinte, o mesmo caminho que eu já passei, porque este caminho tem várias etapas, né? É como uma escada. Então tem várias etapas para passar. O mesmo caminho que eu já enfrentei várias etapas, que não foi fácil, e que graças a Deus eu já enfrentei várias etapas, é o mesmo caminho que o rico vai passar, é o mesmo caminho que o nazista, o fascista, o petista tem que passar, o milionário tem que passar, o pobre tem que passar, o branco tem que passar, o preto tem que passar, que todos têm que passar. É o mesmo caminho que todos têm que passar. Não tem outro caminho. Na verdade tem outros caminhos, só que não é o caminho que te leva para a vida eterna. Sabe por quê? Olha só uma coisa interessante. O homem quer tanto festa, não é verdade? O homem quer tanto beber cerveja, ele quer comer churrasco, o homem quer festejar, certo? O homem quer festejar muito, o homem quer festejar, certo? Então, o homem ele tem que buscar a vida eterna. Ele tem que buscar a vida eterna, porque essa vida vai acabar. E se essa vida aqui pudesse ser aumentada pagando dinheiro, nossa, imagine só, o homem ia gastar todo o seu dinheiro para poder aumentar os dias de vida aqui na Terra. Ele ia gastar tudo, o homem ia gastar tudo que tem, porque o mais importante é viver. Só que a nossa vida, ela terá um fim.
Uma certeza que todos nós temos é que um dia nós iremos morrer, não é verdade? Você vai morrer. Um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Só que quando a gente morre, o nosso corpo físico, quando o nosso corpo físico para de respirar, o coração físico para de bater, então ali sai do nosso corpo físico o nosso corpo eterno. O nosso corpo eterno é o mesmo corpo físico que a gente tem, com a mesma aparência que você tem. Na verdade, é você mesmo. Só que em outro corpo, para viver em outro mundo. Ah, mas como que é? Ué, é a mesma coisa que aqui no corpo eterno. Lá você respira. Lá você tem sentimentos. E o principal, lá você sente dor. Você sente sede. Lá você tem conhecimento. No corpo físico você tem conhecimento do que você era, do que você fez. Você tem conhecimento de tudo. Você tem conhecimento do que você morreu. E você precisa de um lugar, o corpo eterno precisa de um lugar para ficar. E aí o inimigo das nossas almas, porque essa dúvida foi tão grande na mente do ser humano. Sabe por que essa dúvida foi grande? Porque o inimigo viu que essa dúvida é muito grande. Todos têm essa dúvida, sabe por quê? Porque todos sabem que um dia vai morrer. Então o ser humano tem essa dúvida, e o inimigo viu que essa dúvida é enorme na mente do ser humano, e o inimigo então lançou uma mentira. Porque é isso, porque o que o inimigo sabe fazer é isso. O inimigo, ele sabe fazer isso muito bem. Ele sabe fazer isso, sabe? É dele, é profissional dele. É mentir pro ser humano, é enganar o ser humano. Então ele lançou uma mentira, e o inimigo abraçou. O inimigo abraçou assim bem forte, abraçou bem forte. O inimigo então lança que existe após a morte um lugar chamado purgatório, que é um lugar assim nem bom e nem ruim, que era para aquelas almas que eram boas, mas não eram tão boas. Irmão, isso é uma mentira. Isso é uma mentira esfarrapada, certo? Isso é uma mentira do inimigo da sua alma. Não existe purgatório, nunca existiu e nunca irá existir o purgatório. Sabe, existe... Eu já vi um desenho do Pica-Pau que ali o desenho do Pica-Pau revela algumas verdades. O próprio desenho revela algumas verdades, sabe? Existiu um capítulo do Pica-Pau que ele morre e aí ele tá no elevador. E ali o elevador, então ele tá esperando o elevador chegar, certo? O elevador chega, o elevador se abre pra ele, e ali aparece um anjo e fala pra ele: vai subir. E eu não sei se ele fica quieto, se fica, não responde nada ou responde não, eu não me lembro. Eu só lembro que o elevador se fecha e depois vem outro elevador e é ali um capeta com rabo e chifre e fala pra ele: vai descer. Sabe? Então, olha aí, só existe dois caminhos. Isso é verdade do Pica-Pau. É mentira de quem inventou que existe purgatório. É mentira. E por incrível que pareça, o Pica-Pau é verdade. O Pica-Pau tem razão. Só existe dois lugares: o andar de cima ou o andar de baixo. E eu te falo, meus amigos, não queiram ir pro andar de baixo. Não queira. Não queira ir pro...
A Bíblia diz que do que adianta o homem ganhar riquezas, ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Deus, ele fala que não adianta de nada, é a mesma coisa que nada. Por isso que eu tô indo buscar. Tô indo buscar não é porque eu sou certinho, não. Eu preciso ser consertado por Deus. Eu quero deixar Deus me consertar a minha vida. Eu quero deixar Deus... Sabe o que as pessoas também não entendem? Sabe o que as pessoas nunca vão entender? É porque as pessoas acham que quando uma pessoa está falando de Deus, as pessoas não entendem, então só porque elas não sentem, elas não entendem, elas não sentem, não entendem e elas não acreditam. Mas eu também fui uma pessoa que não entendia. Eu também fui uma pessoa que tirava um barato da igreja. Eu também fui essa pessoa que não sentia e não entendia e não acreditava. Só que, pela graça de Jesus, para a honra e glória de Deus, eu se encontrei numa situação na minha vida que era uma situação de derrota. Era uma situação que o meu fim era a morte. O meu fim era um inferno mesmo. Eu merecia aquele lugar. Eu vivia segundo o meu querer. Eu bebia, eu fazia tudo coisa que não presta. Sabe? Eu era um tipo de uma pessoa que eu era terrível. Nossa, que buraqueira. Tá horrível isso aqui. Eu era uma pessoa terrível. Eu era uma pessoa que não tinha esperança. Eu era uma pessoa que não tinha futuro. Eu sentia ódio. Eu sentia ódio das pessoas. Eu sentia ódio de mim mesmo. Mas chegou um momento que Deus achou graça. Deus queria então mudar a minha história. E Ele então Ele fez circunstâncias acontecerem. E Ele me encontrou no meio desse caminho de tristeza, de dor. Tristeza e dor. Tristeza e dores profundas. Então, Ele me encontrou e eu encontrei Ele. E eu então deixei Ele entrar na minha vida. E Ele foi me limpando. Ele foi me limpando, me limpando. E aí então eu levantei a mão. Eu levantei a mão e deixei Deus entrar na minha vida. Foi aí no momento em que eu aceitei Jesus. Na verdade a gente não aceita Deus, né? É Deus que aceita a gente. É o momento em que o Espírito Santo começa a ter uma relação particular com você. É isso que as pessoas não entendem. Só que comigo foi diferente.